E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalmente falar sobre o Caçador de Marte, né, que é o nome de herói, ou John Jones, né, que é o seu verdadeiro nome. Talvez alguns mais novos não saibam, mas no Brasil ele até já foi traduzido ali no pré-crise, né, como o Ajax. Eu não faço ideia por quê, né, mas era esse nome e muitos o conhecem até hoje por conta disso. E hoje vamos focar somente na versão pré-crise, né, a primeira versão dele, que já tem muita coisa para contar, né? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes versões de Marte no multiverso pré-crise, né? Porque assim, será que só existe o Caçador de Marte lá na Terra 1? Antes de começar, eu vou pedir um pequeno favor para vocês, né? Até eu coloquei uma enquete aqui se esse seria um vídeo único ou um vídeo de duas partes. Ganhou, né? Ficar um vídeo único. E eu queria pedir ajuda. No caso, reassista esse vídeo, né? Mais de uma vez. Pega o celular da mãe, do irmão, para fortalecer, né? Porque dá muito trabalho fazer um vídeo longo e o YouTube quer que a gente faça quantidade ao invés de qualidade. E felizmente eu faço o inverso, né? Eu tento focar mais na qualidade do que na quantidade. Então ajuda aí o canal, beleza? E vamos começar falando do planeta Marte do Universo 2, né? Que nós vamos chamar aqui só de Marte 2, né? Nem Terra 2, né? Motivos óbvios. E assim, nessa versão existiram várias raças de marcianos, inclusive uma delas também se chamou o Caçador de Marte, mas não era o John Jones, né? Ele justamente caçava marcianos fugitivos e seu verdadeiro nome era Hokar. E ele conta que sua civilização vivia em segredo lá no planeta Marte, e o Hokar até depois reaparece no pós-crise, né? Colocaram uma nova versão aqui para ele. Ainda nessa Marte do Universo 2, teve também outros seres que eram meio que insetos, né? Inclusive até, parece até um pouco aquela personagem lá do Popeye. E depois, na revista do Flash, né, também apareceu um outro tipo de marciano que era uma raça que chamava Kriglo, e era meio homem verde e meio aranha. Alguns anos depois, na revista Superman, aparece uma outra raça de marcianos que eram sericinhos pequenos da cabeçona e eram liderados por um ditador que era análogo ao Hitler. Então é meio que uma raça nazista de marcianos, né? E eu acho que não conta, mas vale algumas menções também, né? Na DC Era de Ouro usava muito a mitologia dos deuses romanos. E lá, o deus da guerra dos romanos se chama Marte, né? E sempre tinha até conflito com as Amazonas. E para finalizar aqui do Universo 2, na revista da Sociedade da Justiça, cada um dos heróis vai para um planeta diferente da Via Láctea. E o Átomo vai lá para Marte, né? Depois tem até um conflito entre duas raças meio que humanoides em busca do poder. E posteriormente na All-Star Squadron, essa história é recontada e adaptada e eles falam que não era no Universo 2, em sim em uma outra terra paralela. E também a Marte apareceu no Universo S, né, no universo das histórias da Faust, em uma das histórias do Kid Eternidade, que lá aparece também um grupo de marcianos tentando conquistar a Terra. Mas nesse vídeo estamos interessados na Marte, no Universo 1, no caso. Talvez muitos até conheçam o Caçador de Marte, né, o John Jones, como sendo o único sobrevivente de Marte, mas aqui na versão pré-crise é bem diferente. Aqui Marte é um planeta que é habitado e eles estavam avançando em tecnologia até para visitar outros planetas. E um certo dia na Terra 1, um cientista chamado Mark Erdel, ele construiu um supercomputador que depois posteriormente foi chamado de o cérebro robô, que poderia acessar outros planetas ou até dimensões. E no primeiro uso, né, que o Erdel fez, ele acaba teletransportando o caçador de Marte, né, lá de Marte, para o seu laboratório na Terra. E logo de cara, o John Jones vê que ele consegue ler a mente lá do cientista e já aprende a língua, né, do inglês e tudo mais. Então, o marciano pede para ser devolvido ao seu planeta, mas o Erdel até fala que demoraria anos, talvez até séculos, para ele reverter os circuitos para ele retornar. Então, o John Jones meio que já conformado, que viverá muito tempo na Terra, acaba se disfarçando de humano, né, usando seus poderes de camaleão, né, de transmutar, para que ninguém fique assustado na Terra com sua aparência. O Erdel já estava assim bem fraco, né? O coração dele já não estava muito bom, e pelo susto de tudo isso que aconteceu, ele acaba falecendo. O caçador de Marte então decide viver uma vida de terráqueo normalmente, né, disfarçado, e adota o nome de John Jones, né, que seria o nome mais próximo na Terra ao seu de Marte. E daí ele usa seus poderes para achar ouro, né, ter dinheiro para viver na cidade, e se muda, né, justamente para a cidade de Middleton.
E ele percebe que a Terra é um planeta muito atrasado porque ainda existem crimes, ao contrário de Marte, né, que lá foi erradicado séculos atrás, e por conta disso ele decide trabalhar como detetive. E assim, já nessa primeira aparição, ele logo percebe também que o fogo é bastante usado na Terra e ele deve sempre ficar longe dele porque é a única fraqueza desse personagem. E uma curiosidade dessa história é que essa foi a primeira vez, até onde eu sei, né, não sei se teve antes, que teve uma tentativa de comunicação alien que vira sem querer um teletransporte. Depois até eles vão repetir esse método com o Adam Strange, né, que vai se transportar lá para o planeta Han, né, e justamente depois a Liga da Justiça vai usar essa tecnologia, né, tecnologia Zeta, para justamente criar o teletransporte da Liga. Essa história de origem e muitas outras foram escritas pelo Joseph Samacho, né, que já tinha escrito outras histórias lá na Era de Ouro do Sandman e também dos Sete Soldados da Vitória. Mas e aí, quais são os poderes do Caçador de Marte nessa versão pré-crise, né? Que além de voo, super força e invulnerabilidade, né, não sei pelo fogo, ele também podia ficar invisível, atravessar paredes, esticar seu corpo, dar um super sopro, ter super audição. Ele também tinha a telepatia, a telecinese também, e ele tinha também a habilidade, no começo pelo menos, de enxergar num futuro próximo, né? E por fim também tinha a visão marciana, né? Que dentro dessa visão marciana tinha vários tipos. Tinha visão de calor, visão de raio-x, né? Tudo que nem o Superman. Mas ainda assim ele conseguia ler a mente das pessoas a partir dessa visão. O Caçador de Marte passou anos trabalhando como detetive, né, justamente na revista Detective Comics, e lá ele usava seus poderes secretamente, né, sempre estando invisível e usando algum outro poder para deter algum crime. Né. E ainda assim, ele sempre também tentava consertar o cérebro robô. E um certo dia, ele até conserta em partes, mas ele consegue se comunicar com seus pais, né, via computador. E nessa história, ele consegue usar suas habilidades de detetive para ajudar a capturar bandidos em Marte, só por acesso remoto. E isso é muito engraçado porque, assim, todo marciano que aparece no pré-crise, né, sem ser da família do John, é meio que um criminoso. Então, ele até no começo estava se gabando que não tinha crimes, mas ele é muito mentiroso, né? Porque só o que tem lá é criminoso em Marte. E até que um dia ele perdeu essa habilidade de usar poderes enquanto ele estava invisível. Ele acabou tendo que se revelar publicamente em uma batalha. E isso tudo aconteceu graças a um marciano da cor amarela chamado Brett, que chega à Terra em sua nave e começa a atacar o terror pela cidade, né? Aí nessa história, o Brett ele usa uma arma que faz com que o John Jones não consiga mais usar seus poderes quando estava invisível, né? Foi meio que um recurso de roteirismo justamente para ele se revelar ao público e conseguir finalmente derrotar esse conterrâneo dele de Marte. E por conta disso que ele ganhou o reconhecimento do público e também ganhou finalmente o nome Caçador de Marte, que veio nessa história, né? E justamente ele caçou um marciano. Mas apesar das pessoas saberem que agora existia um marciano salvando, né, as pessoas na Terra, eles não sabiam que esse marciano era justamente o detetive John Jones. E no mesmo ano que o Caçador de Marte se revelou publicamente, foi também o ano que iniciou a Liga da Justiça, né, que eles enfrentaram os Apelaxianos e depois formou a equipe juntamente com Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e Lanterna Verde. Então, após formar a Liga da Justiça, ele fica aparecendo justamente nas histórias da Liga, mas também continua tendo suas histórias nas revistas solo, né? Por exemplo, depois ele até recebe alguns personagens secundários para ajudar ele também. Em algumas missões, ele recebe a ajuda da filha do comissário de polícia que ele trabalhava, chamado Diane Mead. E além disso, ele também recebe a ajuda de um cachorrinho de outra dimensão chamado Zuki, né? E era uma época que cada herói tinha um pet e tinha também um ser de outra dimensão, né, que ficava aparecendo com os heróis da DC. Então vou até depois fazer um vídeo justamente para contar um pouco mais sobre isso. E na Detective Comics número 287, eles até falaram um pouquinho mais da família do Caçador de Marte, né? Os pais já tinham aparecido um pouquinho, mas não tinha nome, e até mostra o que o John Jones estava fazendo antes de ser invocado para a Terra, né? No caso, ele estava jantando com seus pais, né? E também com seu irmão mais novo chamado Tom. E em uma dessas tentativas, no lugar de ele ser teletransportado de volta para casa, ele acabou trazendo seu irmão mais novo sem querer. O irmão passa pouco tempo, somente essa única edição,
e depois ele consegue retornar para casa. Que eles não explicam direito, mas parece que cada pessoa tem uma programação diferente para ir e para voltar. Então o Caçador de Marte continuava preso à Terra. E até assim, lendo essas histórias, a gente vê que o Caçador de Marte é mentiroso. Primeira questão lá dos crimes, e segundo, assim, se ele quisesse mesmo, ele podia voltar para Marte na hora que ele quisesse. Porque na Terra existiam naves, ou o Superman ou o Lanterna Verde podia levar ele rapidamente. Esse bicho certeza estava devendo algum agiota em Marte e estava só com conversa pra gente, né? Então não dá pra saber não. Então assim, as histórias do Caçador de Marte eram na Detective Comics, porque ele era um detetive e começou na edição 225 e finalizou na 326, né? Dando um total de 101 edições que ele apareceu. E ele deixa de aparecer depois para dar lugar ao Homem Elástico, né? Que no caso também era um detetive e estava fazendo sucesso na revista do Flash. E o nome da última história do Caçador de Marte na Detective Comics é chamada de A Morte do John Jones, né? Que em uma batalha, o John Jones é pego por uma nuvem dourada, né? Que até era um vilão chamado Diabolu. E, assim, ele é dado como morto. Só que, como as pessoas não sabiam que ele era o Caçador de Marte, o Caçador de Marte teve que aparecer, derrotou a nuvem, só que né, não podia voltar a ser o seu alter ego. Então, a partir daí, ele nunca mais usou uma forma fixa, né, de humano. Então, ele sempre usava a forma de marciano e só virava humano para resolver alguma missão, mas sempre é um humano sem nome. Com exceção de uma vez que ele se chamou Marco Xavier, mas durou pouco tempo. E a partir daí, suas aventuras solo migraram para a revista House of Mystery, né, que foi a partir da 143 até a 173, né? Não durou muito tempo não. E até assim, pouco tempo depois que ele chegou na House of Mystery, ele virou a atração principal da revista, até aparecendo em capas, né? Que era uma coisa que ele nunca tinha acontecido na Detective Comics. Mas o seu auge durou pouco tempo, porque justamente ele perdeu espaço para as histórias do Disque H, né? Que ganharam muito destaque nessa época. E até assim, com o fim das histórias solo do Caçador de Marte, ele tem um hiatus também na revista da Liga da Justiça. Até um pouco tempo ele já estava meio que sumido, ele aparecia pouco, né? Aliás, ele e o Aquaman, dos 7 originais, foram até os mais esquecidos com o tempo. Até por conta até do destaque que estava recebendo o Arqueiro Verde, o Gavião Negro e até o Atom, que também estavam na Liga. E na história da Liga da Justiça número 71, o Caçador de Marte ele retornou após alguns meses sumido. E assim, é bom que ele sumia e o pessoal da Liga nem procurava por ele. Ah, você estava sumido, onde é que você estava? Né? Assim, passava anos e ele não aparecia. E daí temos aqui o primeiro retcon e muda muita coisa do passado dele. O Caçador de Marte explica que antes de chegar à Terra, ele era um líder cientista militar à frente dos moradores do deserto e lutava contra o Comandante Blanks, né, que seria um marciano branco. Só que assim, era bem diferente até do marciano branco que a gente conhece hoje em dia. Ele tinha mais ou menos a mesma forma do Caçador de Marte, só que da cor branca. E nessa história, eles lutavam justamente para controlar a chama azul, que seria a única fonte de calor de Marte. E até no ápice da batalha tem uma luta entre o Caçador de Marte e o Blanks. O Caçador de Marte acabou sendo derrotado a partir de um ataque surpresa, e o Blanks o exilou por 13 anos, né, de Marte, já que ele era muito popular para morrer. E no primeiro ano de exílio, o Caçador de Marte foi transportado para a Terra, né? Então teve esse retcon aqui. Então, quando se passaram esses 13 anos de exílio, o Caçador de Marte usou o cérebro robô justamente para retornar ao seu planeta natal. Então deu meio aquela explicada que ele não voltou mesmo porque ele não conseguia voltar devido a esse exílio que foi imposto, né, pelo inimigo dele. E quando o John Jones chegou em Marte, ele viu que estava tudo destruído. Ele até depois descobriu que o Blanks soltou meio que uns raios lá no fogo azul e como consequência toda Marte ficou em chamas, né? Não dava para ficar mais habitada. E só que deixa claro que em Marte os marcianos não tinham poderes nessa versão pré-crise, que é outra coisa até que ficou meio que mal feita, porque assim, quando o John Jones chegou na Terra, ele deveria ficar surpreso com seus poderes, mas aparentemente dava uma ideia que ele tinha poderes lá, por isso que ele não ficou surpreso. E como ele era somente um marciano comum, ele até construiu uma supernave, mas ainda precisava de ajuda para fazer funcionar e derrotar também o Blanks, né? Então ele volta para a Terra, convoca a Liga e depois, assim, alguns sobreviventes conseguem fugir nessa nave para um outro planeta e a Liga consegue derrotar esse ditador de Marte, que é o Blanks, né? E depois disso, o Caçador de Marte decide que não vai voltar para a Terra e sim procurar
pelo sobrevivente de Marte. 3 anos depois, foi mostrado que o caçador de Marte encontrou seus conterrâneos presos em um planeta chamado Von, mas graças à ajuda do Superman, eles conseguem até soltar nesses conterrâneos, e a partir daí eles usam esse planeta como sendo a nova Marte, né, que nessa história é chamada de Marte 2. E uma curiosidade interessante é que o rosto do J'onn J'onzz foi mudando ao longo do tempo. Ele começou com a versão que conhecemos, com aquela sobrancelha meio Super Saiyajin 3, mas com o tempo o rosto dele foi ficando mais humano, né, mais de terráqueo. Mas nos anos 70, o rosto dele voltou ao original, né, de marciano, como podemos ver aqui nas imagens. E após isso, o Caçador de Marte ele aparece raramente, né, de 2 em 2 anos, até que ele retorna regularmente na revista Liga da Justiça número 228, somente no ano de 84. Que lá ele estava fugindo de Marte 2, porque um grupo de rebeldes, liderado por um marciano chamado Marshall, eles queriam voltar ao sistema solar antigo deles, mas como Marte estava inabitável, eles queriam agora invadir a Terra. E até nessas histórias, o Caçador de Marte ganha um interesse amoroso, né, chamada Jen, mas durou pouco tempo, porque assim, teve essa guerra, né, dos marcianos com a Terra, só que após essa guerra terminar, o povo de Marte retornou, né, o juiz, na verdade foi convencido pelo Caçador de Marte, e eles retornaram para Marte 2. Só que o J'onn J'onzz decidiu ficar na Terra após isso. E como consequência dessa guerra, o satélite da Liga foi destruído e isso marca o fim da Liga da Justiça da fase satélite, que é a fase como ficou conhecida. A partir de então, uma nova Liga da Justiça é formada, onde a base de operações fica na cidade de Detroit e justamente ficou conhecido como a Liga Detroit. O Aquaman vira o novo líder da equipe e dos 7 originais, somente ele e o Caçador de Marte ficavam nesse novo time. Mas essa é uma história para outro dia, eu vou contar para vocês. E por fim, o Caçador de Marte participa ativamente da crise nas Infinitas Terras, estando em todas as batalhas importantes, né? Contra o Anti-Monitor nas 2 vezes, né? Com a morte de Supergirl e na batalha final, e também naquela luta contra aqueles vilões unidos nesse meio tempo. E galera, aqui na edição eu acabei de perceber que o Caçador de Marte ele nunca apareceu no desenho dos Super Amigos. Eu fui até pesquisar o motivo disso e é justamente assim, porque como o Super Amigos começou lá em 72, 73 mais ou menos, o Caçador de Marte já tinha meio que saído, né, das histórias regulares, ele também já não mal aparecia na Liga da Justiça. Então, por isso que ele não apareceu em nenhuma dessas fases do desenho dos Super Amigos. E depois eu até achei uma imagem da revista dos Super Amigos, também tinha essa, e aqui o Superman até explica que o Caçador de Marte estava fora da Terra porque estava procurando um novo planeta, né, para as pessoas do seu mundo. Bom, pessoal, então é isso. Esse vídeo do Caçador de Marte fazia um tempo que eu queria fazer ele. Tem até um outro vídeo bem importante que eu queria comentar e agora eu posso falar sobre ele justamente porque eu já contei toda a história do Caçador de Marte, né? Então é isso. Deixa o like, se puder, ajuda lá, né, o canal, reassista esse vídeo várias vezes, deixa os comentários, vamos tentar bombar esse vídeo aqui, tem um trabalho grande, porque aqui é muita história para ler. Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!